Welcome everyone to the first session of the video series for the International Online Conference, Complexity Management, Leadership and Governance. The conference is bilingual in Portuguese and English, and it is aimed at being a multidisciplinary reflection space on these subjects. The conference website with the main subjects and participants' bios, along with the conference playlist, are provided in the video description below. In this session, we have José Luís Nascimento, who will be speaking in Portuguese. Bem-vindo, Luís. Agradecido pela tua Muito obrigado. participação, muito agradecido pela tua participação e o espaço é teu. Muito obrigado, Carlos. Bom, eh, eu vou falar, basicamente, vou abordar uma temática que comecei a trabalhar com essa temática, comecei a estudar essa temática recentemente, que é o Ego Document Analysis. E essa temática quis enquadrar esta temática, mesmo arriscando-me a ultrapassar um pouco o tempo que eu tinha previsto, com precisamente a noção de complexidade, não só em contexto de gestão, mas também em contexto e principalmente em contexto social. Bom, o que é complexidade? Se vamos à raiz do termo, estamos a falar de um sistema fenomenal, por isso de fenómenos, com múltiplas vertentes relacionadas criticamente umas com as outras, excluindo e complementando-se também umas com as outras, elevada incerteza, uma multidisciplinariedade grande e, muito importante, não linear. Isto é, são situações que não há uma resposta linear, logo há uma incapacidade grande de prever o que pode acontecer com algum grau de rigor. E por isso, ligado também a uma incerteza muito grande, por exemplo, veja-se os casos de um conceito muito importante que está ligado precisamente a esta complexidade e à dificuldade que temos de lidar com a complexidade, que é o conceito de cisnes negros, e por isso fenómenos para os quais nós não estamos preparados, que têm um impacto muito grande, que são imprevisíveis e quando acontecem toda a gente dizia, já tinha pensado no assunto. E por isso uma necessidade de relativizar normalmente as consequências negativas dos cisnes negros. Bom, e nesta perspectiva está presente quer nas ciências naturais, por exemplo, um dos exemplos é precisamente a teoria da incerteza de Heisenberg, ou a teoria da relatividade, quer a geral, quer a específica de Einstein, mas também, e muito, e até bastante mais, nas ciências socio-humanas. Veja-se o caso, por exemplo, de Edgar Morin, que na década de 60 levanta a questão e vai teorizar e conceptualizar o pensamento complexo, ou de Max Weber, que nos anos 20 faz a ligação entre a sociedade e a economia, nomeadamente dando origem a sistemas de regras para diminuir a complexidade desta relação. Por isso, o modelo weberiano que está a ser retomado em termos da teoria da administração pública pelo New Weberian State. Mas esta questão está então presente em todos os aspectos relacionados, quer com a sociedade, quer com a história. Quer a sociedade, quer a história em si, são fenómenos de elevada complexidade. Isto é, temos sempre uma incerteza grande,
Por exemplo, quando nós podemos dizer, e se a teoria da história alternativa, muito popular em certos autores de ficção científica? E se o Hitler tivesse entrado na Escola de Belas Artes de Viena? E se os alemães tivessem ganho a Batalha de Stalingrado e tivessem vencido o desembarque de Normandia? E por isso, com base em factos que não aconteceram, mas podiam acontecer, podemos, numa perspectiva não determinística histórica, podemos ter uma história paralela. E só é possível devido à complexidade da história. Ora, nós estamos precisamente, hoje em dia, numa situação de ruptura social. E por isso, numa situação de elevada complexidade social. Estamos a mudar. A incerteza é cada vez maior. Ouvimos falar, por exemplo, pessoas altamente posicionadas politicamente a dizer que poderemos ter uma guerra global num prazo de 3 anos. Não é 30, nem 40, nem 50, nem 3 séculos, é 3 anos. 3 anos é já amanhã. Temos também toda uma alteração de valores com perda dos nossos referenciais e dos nossos rituais. Isto é, está a aumentar um consumismo desenfreado. Isto é, já há estudos, num estudo deu-me isso, por exemplo, em que o fator mais importante da motivação e ligado com o bem-estar e com a satisfação, era a motivação extrínseca. Isto é, eram os bens extrínsecos. Não era aquilo que eu fazia. Não é aquilo que as pessoas gostam de fazer. Não é a aprendizagem e o desenvolvimento. É o carro que eu tenho. E se o meu vizinho tem um carro melhor do que o meu, ai Jesus, que lá vou eu. Isto é, eu tenho de arranjar um carro melhor do que o dele. E por isso, em todas a nossa vida está a trabalhar com isso. Vejam o caso. Quantos telemóveis é que temos em casa que estão bons? Simplesmente substituímos por um telemóvel mais recente. Pagámos 500 euros. Só um disparate. Mas daqui a um ano estamos a mudar de telemóvel, se não antes. E por isso isto também está relacionado com a focalização no prazer pessoal, o que é que me dá prazer, o que vai pôr em causa, por exemplo, o conceito de felicidade, um conceito que eu contesto profundamente na área das ciências socio-humanas, não contesto na área da filosofia. Isto é, a primeira pessoa a falar em felicidade foi Santo Agostinho no século IV, se a memória não me falha. Mas aí estamos a falar de filosofia. Não estamos a falar de construtos de natureza gestionária, de natureza social ou de natureza também psicológica e sociológica. E o contraponto é um aumento muito grande do egoísmo social. Eu já vou referir alguns autores. Vejamos estas transformações que Peter Drucker chamou, na década de 80, de separadores. Isto é um período, por vezes longo, que separa uma fase de estabilidade de uma fase de instabilidade. Por exemplo, o primeiro autor a estudar, histórico, a estudar um período separador foi Edward Gibbon, com o declínio e queda do Império Romano. Inicialmente com
4 ou 5 volumes que estão condensados, felizmente, em 2 volumes. E o que é que ele fala? Ele diz que a queda do Império Romano não é devido à invasão dos bárbaros, chamado bárbaros, mas sim a uma degradação gradual e constante dos valores e dos rituais. Daí o Constantino ter de encontrar novos valores que começaram a ser os grandes orientadores do Império Romano. O catolicismo. O cristianismo. Peço desculpa. Cristianismo. E daí há autores que põem em causa, dizendo que foi o Império Romano que se cristianizou ou foi o cristianismo que se romanizou. Não vamos entrar por aí, que é polémico. Vejam, por exemplo, também o caso do fim do período clássico, século XIX. Esse período inicia-se na segunda metade do século XVII, no fim da Guerra dos 30 Anos, que destruiu praticamente a Europa e particularmente a zona da Prússia, por isso a Alemanha, uma guerra terrível, de 30 anos, e que depois se estabiliza e que vai, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução, a primeira Revolução Industrial vai até o início do século XX. Então, este período clássico, com o Império Inglês, com o Reino Unido, com uma rainha que era o paradigma do mundo civilizado, a Rainha Vitória, o que é que aconteceu? Aconteceu que tivemos uma nova Guerra dos 30 Anos. Isto é, a Primeira Guerra de 14 a 18 e a Segunda Guerra de 39 a 45. Na realidade, esse período de 14 a 45 é uma única guerra. Henrique Kissinger, num dos últimos livros, se não o último livro que ele escreveu, em 2022, Liderança, na introdução, explica que, na realidade, é um período, é uma única guerra de 30 anos. Este período é também estudado e corroborado, esta perspectiva de ruptura social, por Richard Evans ou por Ian Kershaw. Dois grandes, particularmente o Ian Kershaw, que é um dos grandes teóricos e estudiosos de Hitler e do nazismo. Ora, na situação atual, estamos precisamente também num separador, conforme eu já disse. Estamos a entrar numa fase desconhecida. Não sabemos o que é que vai ser. O que é que vai ser valorizado no futuro. Os problemas que vão ter. Toda a gente fala no teletrabalho como uma coisa muito boa. Mas atenção, há estudos em que dão o teletrabalho com relações negativas com outras variáveis. Quê? Porque o teletrabalho é muito bom, sim senhora, mas desenvolve redes virtuais, mas não redes sociais. Porque os afetos e o desenvolvimento de redes sociais depende de relações sociais. E nós não temos essas relações sociais quando estamos a falar para um computador, apesar de vermos a pessoa do lado de lá. Temos ahm, toda a perda de rituais. Há algumas instituições que mantêm esses rituais. Por exemplo, a academia, as universidades, as forças armadas, e a igreja. Ou as igrejas, se quiserem. Mas muitos outros já estão a desaparecer e já temos problemas. Partilho convosco uma situação de
uma tese de provas de doutoramento, em que ia toda a gente com a beca vestida, e apareceu lá uma pessoa, um dos arguentes, que é fato normal, e o presidente do júri disse: olha, que tenho de vestir uma beca, nós temos aqui precisamente uma beca. E ele disse: não, eu sou contra o uso de becas. Ao que o presidente disse: desculpe, para ir para o júri, tem de ir de beca, ou então não vai ao júri. E ela, contrariada, a pessoa em causa, contrariada, vestiu a beca e foi para o júri. Isto é importante porquê? Porque é uma perda de ritual. E agora, chamo-vos a atenção para um filósofo extremamente interessante, tem um percurso curiosíssimo, coreano, Uhum. formado em química e a dado momento, engenheiro químico, ciência pura e dura, e a dado momento disse: não, não é isto que eu quero. Aquilo que eu quero é trabalhar filosofia. Quero estudar filosofia. E então larga tudo, vai para a Alemanha, aprende alemão e faz o doutoramento na Alemanha, abordando aspectos da filosofia de Heidegger. E ele tem precisamente um conjunto de pequeninos livros que foca as grandes problemáticas filosóficas da sociedade atual. E não só. E um deles é precisamente a perda dos rituais. É o Byung-Chul Han. Vejam, por exemplo, também o caso de Gilles Lipovetsky, que trabalha muito todas estas questões do consumismo desenfreado, do paradoxo da felicidade. E se calhar não estamos a falar da felicidade, mas da infelicidade provocado, nomeadamente pela imposição de toda a gente ter de ser feliz, uma ditadura da felicidade, que é o nome de um livro, por sinal, ou o próprio Ian Kershaw, nos seus diversos, principalmente nos seus últimos estudos. Daí que, para a compreensão social da complexidade, nós temos de ir à história. E para terminar esta parte, gostaria de partilhar convosco uma frase, não é minha, é de Churchill, dita a 27 de maio de 53, num jantar de comemoração da coroação da Rainha Isabel, em que ele é interrogado por um estudante americano de como é que o que é que devia estudar. E ele diz: estude história, estude história. Na história residem todos os segredos da diplomacia. Já vi num outro livro em que substituíram a diplomacia por governação. E por isso temos aqui o problema da liderança. Se queremos saber a essência da liderança, temos de ir à história. Temos de olhar para os líderes. Temos de ver quais são as características dos líderes. Como é que eles atuaram e que níveis estamos a atuar. E se calhar, se vamos para esta perspectiva, começamos a ter uma perspectiva e algo que vai contra a perspectiva de que a liderança produz muitos estudos com pouco valor acrescentado. Isto não é meu. É uma perspectiva do professor de Bernard Bass, em que
no seu livro Stilgit, ele fala precisamente nesta perspectiva. Vamos então entrar na história. E o que é que nós fazemos? Porquê é que a história é tão chata? Desculpem o termo. Pouca gente gosta de história. Quando eu digo que estou a ler um livro de história, seja ele qual for, diz, ei pá, que pachorra. Mas a verdade é que a história é fundamental. Mas a história centra-se no que é visível, isto é, em factos. Batalha de Aljubarrota é um facto, ponto. Sabemos a data, sabemos o resultado, sabemos os antecedentes e as consequências. Em tratados, Tratado de Tordesilhas, estou-me a situar só na história de Portugal. Em situações formais, a morte do condandeiro e atirarem do paço cá para baixo. Mas atenção, segundo um autor, Neil Ferguson, esta história é a história da torre. É a história fechada. O que é importante e que não é tão tratada é a história individual. O que é que as pessoas fizeram para intervir na história? O que é que as pessoas sentiram quando isso aconteceu? Quais eram os valores e as prioridades individuais de cada pessoa? E o Neil Ferguson chama a isso a praça. E por isso, a torre é importante, mas atenção, a torre está dentro de uma praça e temos de analisar a praça. A questão é como. E por isso, como é que vamos captar esta individualidade da história? E, e aí, sim, estamos a entrar no Ego Document através de documentos pessoais. Isto é, o que é que as pessoas escreveram? Diários, notas pessoais, diários feitos não para visando a sua publicação, mas para tomarem notas, e cartas, correspondência, correspondência a amigo e a familiares, ou para outros lados. E esta correspondência, estas cartas são fundamentais para compreendermos a praça na história. Ora, há muita correspondência publicada. Por exemplo, a correspondência entre Himmler e a mulher que foi recolhida, está praticamente toda publicada. Vai de 27 a 45. Ou a correspondência, que eu gosto muito, entre Hannah Arendt e Heidegger. Reparem que a Hannah Arendt começou a trabalhar no seu doutoramento muito nova, com 18 anos, com Heidegger, tiveram uma relação, foi um escândalo na altura, mas Hannah Arendt era judia, Heidegger aproximou-se do nazismo, depois saiu, depois bateu com a porta, muito antes de 45, em Leipzig, mas mantiveram-se sempre ligados, nomeadamente com correspondência. Mas qual é o problema? É que nós temos livros com essa correspondência, não temos a análise dessa correspondência. Por isso, o problema é pegar na correspondência e não ser só a transcrição das cartas, mas sim passar através de um método metodologicamente robusto a uma análise do conteúdo desse material. E é esse método que Caspar
desculpem o nome, mas é alemão e custa-me, não sei se vou dizer bem. Caspar von Greieritz chama de Eagle Document Analysis. E o nome do artigo é Eagle Document The Last Word. Foi publicado no German History em 2010, por isso muito recente, em termos de metodologia, no número 28, volume 3. Ou volume 28, número 3, assim é que é. Encontrei a utilização desta metodologia numa obra absolutamente notável de David Stawell, inglês, este professor inglês, penso que de Oxford, cujo livro é The Hitler's Panzer Generals, de 23. E então o que é? É uma análise da correspondência entre, primeiro, situa-se em algo de muito específico. Não são todos generais de tanques. São os generais que comandaram grandes unidades blindadas na frente leste, na Operação Barbarossa e operações subsequentes. Por isso, na Rússia. Haviam 6 grandes generais, ele encontrou documentação para 4. E a documentação são cartas. Uhum. Cartas deles para as mulheres. Estamos a falar, por isso, do Guderian, que é o mais conhecido, e é o número 1, o general. Toda a gente diz que o Rommel era o maior. Não, Guderian era mais graduado e era o grande teórico da utilização de blindados e da Blitzkrieg. Opner, Reinhardt e Schmidt. Dos outros 2, ele não encontrou documentação. E por isso temos aqui um método. E agora vamos entrar rapidamente nos primeiros cuidados. Primeiro, identificar nós temos de identificar claramente como é que foram obtidas essas fontes. Por isso, algumas cartas tinham sido cedidas pela família a entidades alemãs de arquivo de documentação pessoal. Reparem que, atualmente, vi muito recentemente um pedido do Arquivo Histórico-Militar para não deitarem fora familiares, não deitarem fora, não destruírem cartas pessoais de combatentes nas guerras da África, na guerra do ultramar. Mas sim, se não as querem, cederem-nas ao Arquivo Histórico-Militar. Num programa de televisão, há, em Fátima, eles apresentaram 2 ou 3 milhares de cartas, muitas delas, a maior parte delas, ou grande parte delas, eles não disseram a percentagem, mas estamos a falar de milhares, são de mães de combatentes que faziam pedidos, por isso a crença à Nossa Senhora de Fátima. Essas cartas não estão analisadas, e isso estamos outra vez a falar na praça. E para compreender esta situação concreta e importante da história portuguesa, temos de ter acesso a essa documentação. Tem que passar também por essa documentação. Reparem também que temos de ter o contraponto.
Isto é, o Arquivo Histórico Militar tem missões nos três grandes teatros de operações, Guiné, Angola e Moçambique, para entrevistarem para memória futura antigos combatentes. Conheço uma história de um antigo comandante fuzileiro naval especial, que esteve na Guiné a comandar um destacamento de fuzileiros, que se ofereceu e foi à Guiné fazer entrevistas. E a dado momento fez uma entrevista a um fulano, que ele começa a contar uma série de situações de combate, e a dado momento ele diz: desculpa lá, mas esse combate que estás a dizer não foi aqui, aqui, aqui? E diz, foi. E foi com fuzileiros. Foi, sim, senhora, fizemos isso, fizemos aquilo. E eles responderam isso. Pois é, quem fez isso fomos nós. Era eu que estava a comandar. E eles depois trocaram informações. Por exemplo, o relatório oficial. O comandante do PAIGC disse que tinha, no mínimo, infligido 3 mortes aos portugueses. O nosso foi mais comedido. Escreveu no relatório que havia a probabilidade grande de ter infligido 2 mortes. Na realidade, ele disse: tiveram mortes? Não. E vocês? Também não. Isto é, não houve mortes. E daí a importância destes documentos de ego informais. Porque se eu pego no relatório, posso situar, foi uma emboscada, essa emboscada, com um dado número de mortos. De ambas as partes, quando na realidade não houve nenhum. Logo, temos de identificar muito bem a origem deste material. Se são entrevistas, se são cartas, se são diários, se são fotografias, se são filmes, etc. E logo esse material, e aí entra-se no método, tem de ser validado. E tem de se identificar quais são aqueles pontos de, que podem consistir em problemas. Primeiro, a elevada quantidade de material. Reparem, a arma blindada era das armas mais importantes. Não havia só 6 generais. Havia uma carrada de generais. Nós temos milhares de cartas. A questão que se põe é como é que vamos fazer a seleção? E isso vai a algo muito importante, que é um objetivo. Eu tenho que ter objetivos muito claros. Aqui era a Frente Leste e estamos a falar da segunda linha de comando. Todos os outros não interessavam. Daí serem só 6. 2, conforme disse, não se encontrou documentação. Ficaram 4. O outro, muito importante, poderá ter efeitos no nosso caso também, é o problema da tradução. Reparem, quem escreveu o livro Hitler's Panzer Generals foi um inglês. Logo, o alemão não é a língua dele. Ele teve de traduzir as cartas. Mas temos um problema. É que a Alemanha tem idiomas diferentes de região para região e mais, escola para escola. E por isso temos não só de validar o trabalho de tradução, retroversão, utilizar, e aí são métodos qualitativos, 2 tradutores para o mesmo documento para vermos se há diferenças, mas também os idiomas.
o que é que uma palavra quer dizer e que poderá ter um significado hum, diferente. hum, Por exemplo, entre nós e o Brasil. hum, hum, E mesmo no nosso caso, temos idiomas também diferentes, com palavras entre o norte e o sul, por exemplo. Entre as ilhas, se vamos hum, para os Açores, não se esqueçam do velho filme ahm, ah, Mau Tempo no Canal, penso que é esse, em que era a população que eram os autores, e que teve de ser legendado em português, porque ninguém percebeu o que é que eles diziam. Ok? E por isso temos aqui o problema da fonte também, quer verbal, quer escrita. Logo, a seguir temos de fazer um teste à veracidade das fontes. Reparem que este trabalho todo é antes da análise, é pré-análise. E veracidade, como? Por exemplo, e a veracidade está também na autenticidade. A confrontar com outras fontes. hum, Dizem a mesma coisa? Confrontar com factos históricos. Por exemplo, alguém que escreve uma carta numa dada data, num dado local, verificar se nessa data é viável ele estar nesse local ou não. Ahm, ou confrontar com indicadores. Um dos indicadores que eles utilizaram foi a média de cartas que cada um escrevia por semana. Grosso modo, estou a pensar no Guderian, ele escreveu cerca de 2 cartas relativamente curtas à mulher por semana. Pode ser por um mês, não interessa. Mas houve um período, aí em setembro, em que ele está quase um mês sem escrever. E nós temos de perguntar que facto é que ocorreu para ele, nesse período, não ter escrito à mulher. E o facto é uma mudança imposta pelo Hitler, que Guderian estava contra. Foi o desvio das unidades dele, que estavam a caminho de Moscou e chegavam meados de setembro em Moscou, para a Ucrânia. Basicamente para Kiev e Kharkiv, hum. que agora fala-se muito, particularmente em Kharkiv, aonde foi o eixo principal do ataque. Isto é, nesse período ele teve de fazer uma reformulação de todo o dispositivo, não tendo tempo ou justificando a falta de tempo para poder escrever com a regularidade que tinha. Outro aspecto importante é confirmar inequivocamente a autoria da fonte. Isso poderá passar por análise da escrita para ver se na realidade é igual. São técnicas quase policiais. Ahm, Padrões, de escrita. O tipo de escrita é igual ou não? A utilização de certo tipo de frases extremamente importantes e que dá um padrão de escrita. Ah, Depois, o conteúdo. As cartas têm, por um lado, conteúdo histórico-social, no caso que eu estou a seguir, conteúdo militar, nomeadamente com informações confidenciais, mas como eles estavam em alto grau, as cartas deles não passavam pela censura.
como conteúdos familiares. Por exemplo, aqui nesta temática e da veracidade das fontes, do conteúdo, de forma a podermos estabelecer a credibilidade das fontes, ele apresenta um exemplo curiosíssimo, que é uma carta do Guderian para a mulher, em que a dado momento diz, junto também uma carta para Plantal, também um alto militar, um general. Entrega-lhe a carta pessoalmente e reafirma, apesar de eu ter escrito, reafirma a necessidade de ele a destruir depois de a ter lido. Essa carta que foi entregue em mão nunca foi encontrada. Pois. Nunca foi encontrada. Mas, e levanta-se, o que é que tinha lá escrito? Por último, e vamos, já estou mesmo a terminar, temos de ter, para além do objetivo, algo fundamental. Este tipo de método não é muito conducente a uma situação, por exemplo, parece-me que há técnicas qualitativas que não são, ou poderão não ser muito adequadas e poderão enviosar os resultados. Por Hum, exemplo, a ground theory. hum, Porquê? Nós temos de ter à partida o objetivo definido, hum, desagregado em objetivos, e depois uma estrutura de análise com categorias de análise. hum, E aí são tópicos de análise das cartas. hum, Por exemplo, no livro que vos falei e que me estou a basear nele para retratar isto, porque é um exemplo real, qualquer um pode comprar esse livro, basta ir à Amazon e mandar vir, nem é muito caro. Ele tem 4 grandes categorias, cada uma corresponde a um capítulo. Claro que isto que eu acabei de vos apresentar é uma categoria, que é a metodologia, que é o primeiro capítulo, o primeiro ou o segundo capítulo. Primeiro, é as categorias de análise. O lado privado dos 4 generais. Como é que se hum, davam com a família? Quais eram as suas crenças e os seus valores? Estavam próximos à ideologia nazi ou não? Inicialmente estavam próximos, mas depois, por qualquer motivo, afastaram-se. E as prioridades? Quais eram as prioridades pessoais de cada um? Não militares, já são da pessoa. O segundo era, ou é, a análise do lado público. Como é que eles querem ser vistos? hum, O que é que fizeram para serem reconhecidos? Para serem vistos? Arriscaram? Não hum, arriscaram? O terceiro, muito interessante, foi ou é referente aos crimes de guerra. Reparem, estes generais não estão diretamente ligados ao Holocausto. Mas, pergunta, ignoraram as ações do Zatzen Group de fuzilamento, o chamado Holocausto das Balas? Não sabiam dos campos de extermínio com gás? Ignoraram? E o ignorar é também um crime. Outros praticaram o mesmo crimes, por exemplo,
seguindo uma ordem superior de que eles teriam de eliminar todos os comissários e oficiais do exército, principalmente os comissários do exército russo. E alguns fizeram. Era comissário, mandavam-nos fuzilar. Por isso temos aqui a parte dos crimes de guerra, não por mais, a tantos do tal, num sítio tal, num pelotão de fuzilamento, matou não sei quantos oficiais russos. Mas em termos pessoais, como é que eles reagiram a um conjunto de normas e a um conjunto de situações que iam contra a ética militar, particularmente a ética prussiana, Hum, e que em pois. alguns casos foram respeitados. Pois. Por exemplo, na Batalha de Inglaterra, Hitler dá uma ordem aos pilotos alemães de metralharem pilotos ingleses que tenham saltado de paraquedas. Os pilotos alemães recusaram-se a fazer isso, porque não era um ato de cavalheiros. Hum, Ou também há essa história, tanto mais que há agora um livro, um filme sobre algo semelhante, não com alemães, mas com um submarino italiano, sim. em que eles afundaram um navio, havia uma série de náufragos no meio do, do oceano, e eles recolheram-nos, não submergiram e por isso salvaram um conjunto de vidas. Porquê? Porque não se fazia isso. Último grande tópico, a campanha militar em si. As movimentações de cada um, de cada unidade, as opções, o que é que poderiam ter feito e não fizeram, etc. E por último, e não menos importante, e é o último ponto que eu queria falar, é a parte do historial e da biografia individual de cada um. Porque não se esqueçam de uma coisa: nós somos aquilo que o nosso passado determina nós sermos. Um general que começa, que está na Segunda Guerra Mundial como general, Hum, combateu na Primeira. pois. Todos eles combateram na Primeira. Pois. Pois. Altamente medalhados da Primeira Guerra Mundial. Pois. Daí a Guerra dos 30 anos. E isso vai os influenciar muito. Reparem, há uma coisa curiosíssima. A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa terrível, como toda a gente sabe. 60 milhões de mortos. 30 dos quais, 30 milhões na frente leste, nos russos. Pergunta: por que é que não foi utilizado gases? O gás foi muito utilizado na primeira, por ambas as partes. Foram os alemães os primeiros a utilizar, mas retaliação dos aliados e também continuaram. E há autores, o Ian Kershaw levanta essa hipótese, de que o Hitler proibiu a utilização de gás em situação de combate, mesmo no leste. Porquê? Experiência pessoal. Ele tinha sido gaseado na Primeira Guerra Mundial. Pois. Uh, Khrushchev, crise dos mísseis de Cuba. Kennedy, as duas personagens, à beira de uma terceira guerra mundial. E a dado momento ambos cedem.
Também há aqui perspectivas. Kennedy tinha sido gravemente ferido no Pacífico. Tinha de andar com uma cinta. Muitos dizem que era para ficar elegante. Não. Tinha lesões, precisava da cinta sob o ponto de vista médico. E o Khrushchev? O Khrushchev foi o comissário-chefe de Stalingrado. E por isso sofreu isso. Bem sei que foi também o governador da Ucrânia durante a Grande Fome. Estamos a falar da eliminação de 3 milhões de ucranianos à fome. Mas numa situação ambos chegaram por partilha de experiências. E por isso, para terminar, é isto fundamental. Se vamos abordar a complexidade, se vamos abordar a governança, se vamos abordar a ação, a liderança, então temos de olhar para as experiências pessoais e individuais. E não unicamente para a intervenção histórica. Para a torre, se quiser. Muito obrigado pela vossa Muito obrigado, atenção. Luís. Este, eu, Praça e a Torre, também tenho, embora era o meu pai que estava a lê-la, ele trabalha as redes aí, não é? Nesse livro. Trabalha às redes. Exatamente. Trabalha redes. Trabalha. É uma nova perspectiva de olhar sobre a história muito interessante Muito interessante. Né? em termos metodológicos. Em termos metodológicos é muito interessante. Exatamente. E tem um capítulo sobre redes e sobre software que ele utilizou, Hum, que é um anexo. Fabuloso. pois, Fabuloso. pois, porque eu também tinha ideia de que é um dos autores. Chamou-me a atenção precisamente por isso, quando folhei o livro na altura na FNAC. A questão era uma outra abordagem em torno da história, diferente da habitual, e em É. que ele trabalhava também a dimensão das redes, todos esses elementos, e no fundo a complexidade, Exatamente. é o pensamento da complexidade também na história. Na, na história. Exatamente. E na liderança. Nesse caso, a análise da liderança. E é muito interessante, porque é, no fundo o nível micro, tem de se olhar também para o nível micro, para o indivíduo, Exatamente. e Exatamente. a relação entre os dois, o micro e o macro. Muito obrigado, Luís. Foi uma Nada, foi um intervenção prazer. fantástica, foi uma excelente abertura da conferência e muito, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Luís. Portanto, o vídeo agora depois irá ser partilhado, ainda hoje no Eu sei. YouTube, e depois será divulgado nas redes sociais. Adeus, Luís. Muito Então, obrigado mais uma adeus, vez. também muito obrigado pelo convite e até à Obrigado. próxima. Até à próxima, exatamente.